Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo a essa tribuna para discutir hoje um tema que é do interesse de todos. A aprovação do texto base pelo Congresso Nacional na última terça-feira à noite do projeto de lei complementar 343, que autoriza, que institui o regime de recuperação fiscal dos estados do Distrito Federal e da outras providências. Essa legislação já está em discussão no Congresso Nacional há alguns meses, a partir do entendimento firmado inicial entre o Estado do Rio de Janeiro e a União Federal para possibilitar medidas de recuperação fiscal do Estado. E esse próprio projeto e esse acordo ensejou, inclusive, a colocação em votação nessa Casa Legislativa, no mês de fevereiro, da privatização da SEDAI, como um dos passos para viabilizar esse entendimento de reequilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Na oportunidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Pisciani, que também é o presidente do PMDB no Estado do Rio de Janeiro, assumiu um compromisso com os parlamentares e com a sociedade brasileira, e, na verdade, sociedade carioca e fluminense, de colocar em discussão outras medidas necessárias do reajuste fiscal apenas após o acerto e a regularização dos salários dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi dito da cadeira da presidência da Alerj, em sessão aberta plenária aqui nessa casa, para todos os deputados, nos encaminhamentos daquela votação e também para a sociedade carioca e fluminense. Ora, senhoras e senhores deputados, no texto base aprovado na noite de terça-feira, vê-se com clareza que o que o presidente colocou aqui, pelo que está aqui, não poderá ser cumprido. E aí me surpreende que o relator dessa matéria no Congresso Nacional seja o deputado federal Pedro Paulo, do PMDB do Estado do Rio de Janeiro. Ora, parece que o deputado federal Pedro Paulo não tem consciência do que foi deliberado e comprometido pelo presidente da Assembleia Legislativa diante da população carioca fluminense e dos parlamentares dessa casa. Ele faz uma redação que vai contrária à posição, ao compromisso assumido pelo presidente Jorge Pisciani naquela discussão dura, combativa, difícil do projeto de autorização da alienação das ações da SEDAI. E eu gostaria de ler aqui com muita clareza o artigo, por favor, deputado Luiz Paulo, a parte concedido. Pequena parte, senhor presidente. Senhor presidente, não. Senhor orador. Vossa Excelência, só para corrigir, PLC é 347. PLC 347. Está aprovado pela Câmara e ainda faltam discutir 12 emendas, destaques, porque ainda não está, aprovado pelo Congresso Nacional, porque ainda precisa a aprovação do Senado. Perfeito. Deputado Luiz Paulo, aqui no documento oficial que veio do site da Câmara dos Deputados, está aqui, substitutivo ao projeto de lei complementar 343. Então há um equívoco aqui, corrigido pelo deputado Luiz Paulo, enfim, o documento oficial da Câmara dos Deputados, que o deputado Luiz Paulo corrige com precisão. Mas, como eu dizia, deputado Luiz Paulo, esse é o texto básico aprovado na Câmara dos Deputados, ainda temos destaques a ser aprovados, depois irá ao Senado Federal. Mas esse substitutivo, já aprovado no Congresso Nacional, vai... Desculpe, na Câmara dos Deputados, vai de contrário ao que foi comprometido e compromissado pelo presidente dessa Assembleia Legislativa perante os deputados. E a minha surpresa é que o texto aprovado, base na Câmara dos Deputados, foi elaborado por um deputado do PMDB do Estado do Rio de Janeiro.
que é o relator, que é o deputado Pedro Paulo, partido no estado do Rio de Janeiro, presidido pelo presidente Jorge Pisciani. Então eu acredito que haja uma incoerência da parte do encaminhamento do relator, o deputado Luiz Paulo, do deputado Pedro Paulo, com o que foi efetivamente discutido e comprometido do alto da cadeira da presidência da Assembleia Legislativa. E esse texto, esse texto base que foi aprovado pela Câmara, ainda dependendo dos destaques, diz no seu artigo 4º, com muita clareza: o Estado protocolará o pedido de ingresso ao regime de recuperação junto ao Ministério da Fazenda por meio da apresentação do plano de recuperação. No artigo 1º diz o seguinte: o pedido de ingresso ao regime de recuperação conterá, no mínimo, a comprovação de, inciso 1º, que as leis que se refere ao artigo 2º, que são todas as exigências que foram feitas, estejam em vigor. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade, se essa for a redação final que sair do Congresso Nacional, vencidos os destaques e aprovado pelo Senado Federal, não existe nenhuma possibilidade de que os servidores do Estado do Rio de Janeiro estejam com os salários em dia antes das votações da Assembleia Legislativa. Esse é o ponto, senhoras e senhores deputados, que eu gostaria de destacar, porque nós tivemos amplos debates naquela época, foi assumido um compromisso, à época da votação, com um conjunto de parlamentares. Eu e a minha bancada fomos contrários ao projeto que autorizava a alienação das ações da SEDAI. Mas a maioria da Casa aprovou esse projeto, em premissas que não poderão mais ser cumpridas se esse projeto for aprovado pelo Congresso Nacional dessa maneira. O que me deixa, senhora presidente, extremamente preocupado. Primeiro, pela incoerência de um deputado do PMDB do Rio de Janeiro, parece que não ter conhecimento ou não ter respeito pelo compromisso assumido pelo presidente da Assembleia Legislativa, por encaminhar uma matéria contrária a esse compromisso. E nós, segundo declarações do próprio presidente hoje da Assembleia à mídia, voltaremos a discutir essas matérias a partir do próximo dia 8 de maio. Senhora presidente, eu gostaria de dizer que teremos dias conturbados e difíceis pela frente. Não temos nenhuma dúvida que o Estado do Rio de Janeiro vive uma crise enorme, medidas duras serão necessárias e analisaremos com tranquilidade e serenidade todas elas. Mas essa discussão será iniciada com base no rompimento de um compromisso aqui firmado, o que gerará uma dificuldade adicional para a apreciação de qualquer outra matéria. Se criou uma expectativa no corpo de funcionários do Estado do Rio de Janeiro. Se foi apresentada compromissos, foram colocados compromissos que, a princípio, se isso for mantido, não poderão ser cumpridos, o que gerará mais instabilidade e maiores dificuldades na apreciação dessa matéria. Parece que tudo que está sendo feito é ditado pelo Ministério da Fazenda, que passa por esse projeto de lei ter poderes praticamente imperiais, e os estados, que são entes da federação, são tratados como entes de segunda classe, sem a possibilidade de definir os seus próprios destinos numa negociação altiva com o governo federal. E mais, espero que nos destaques ou na discussão no Senado Federal possam ser incluídos nesses projetos temas que são direitos dos estados, que não estão na mesa pelo substitutivo apresentado e aprovado anteontem em Brasília. Não tem aqui uma palavra sobre os haveres dos estados com relação à Lei Candir. Não tem aqui uma palavra sobre as injustiças que o Estado do Rio de Janeiro comete, o governo federal poderia ajudar a corrigi-las, com relação ao recebimento a menor dos royalties do petróleo. Ou seja, o que está hoje em aprovação no Congresso Nacional é um projeto muito ruim para os estados que estão em situação delicada, pela imposição de condições muito drásticas e sem levar em conta os direitos desses estados.
Gostaria, para encerrar, fazer menção, senhora presidente, a um artigo publicado hoje no jornal O Globo pelo ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski trata do assunto intervenção federal. E o título desse artigo é Intervenção Federal quando ela é necessária. E ele coloca com muita clareza que a Constituição Federal permite e autoriza, e ele diz no artigo que em alguns momentos a intervenção federal é sim necessária. E coloca com clareza as 3 condicionantes constitucionais para que seja decretada a intervenção federal. A primeira, o grave comprometimento à ordem pública. O segundo, a necessidade de reorganização das finanças. E o terceiro, a necessidade de garantir o funcionamento de quaisquer dos poderes do Estado. Ora, analisando as 3 condicionantes, nós com clareza já nos enquadramos em 2. A crise drástica que vivemos na área de segurança pública, com a perda de controle do Estado, sob a violência e sem dar as garantias aos cidadãos de continuarem vivendo e trabalhando nesse Estado. O segundo item, o Estado está em calamidade financeira, ou seja, é necessária a reorganização das finanças do Estado. E o terceiro item, talvez nós nos enquadremos, pois o Poder Executivo vem atrasando sistematicamente o pagamento dos 2/10 dos demais poderes, o que poderá vir a prejudicar o funcionamento desses poderes. Essa reflexão e o artigo do ministro Lewandowski deve trazer a essa casa novamente a possibilidade de analisar o tema da intervenção federal, pois talvez não haja alternativa viável que não seja essa, dada a penúria e a falta de governo e a dificuldade que vive hoje o Estado do Rio de Janeiro. E o presidente da República tem a obrigação de acionar esse mecanismo caso um Estado esteja nessas condições. E eu diria hoje aqui do alto dessa tribuna que o Estado do Rio de Janeiro já está em todas as condições que possibilitariam a decretação de uma intervenção federal baseada na Constituição da República. Senhora presidente, era isso que eu gostaria de tratar. Senhor deputado Luiz Paulo, nova parte. Senhor presidente, eu vim aqui fazer uma autocrítica, porque consultando o telefone do seu assessor, realmente o PL na Câmara é 343 de 17. Vossa Excelência tinha razão. Apesar de, durante longo tempo, todos afirmavam nas matérias que era 347, mas é da Câmara 343, fazendo autocrítica e lhe pedindo desculpas. Imagina, deputado Luiz Paulo, suas intervenções sempre engrandecem qualquer pronunciamento aqui nessa casa, então, pelo menos o documento oficial da Câmara dos Deputados estava correto, pelo menos isso, projeto 343, e lamentar mais uma vez que o relator, sendo um deputado do PMDB Fluminense, desconheça o que foi tratado nessa casa e parece que talvez não tenha também tanto interesse assim em defender os interesses do nosso Estado, apenas registrar esse fato. Deputado Valdec Carneiro. Só para lembrar que o deputado Luiz Paulo, na sua autocrítica, ao iniciar sua autocrítica, voltou a tratá-lo como presidente. Eu não sei se há razões subliminares para que ele faça isso 2 vezes. Nenhuma. Fui traído pelo inconsciente. Obrigado, senhora presidente.